Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IllustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E hoje nós vamos aprender como criarmos um link personalizado para o Instagram. Nós sabemos que as postagens não aceitam link, mas nós podemos colocar apenas um link ali na biografia. E através desse link será redirecionado para um site, e onde dentro desse site nós vamos ter vários botões que vai ser redirecionado para vários sites. Podemos redirecionar para um site, para um YouTube ou qualquer lugar que você queira redirecionar o seu usuário, tá ok? Então isso é que nós vamos construir nesta aula, e esta aula será a versão 1.0, porque quando eu estava criando todo o conteúdo para criar esta aula, eu estava criando apenas em Flexbox, mas eu sei que muitas pessoas ainda não entendem as propriedades Flexbox, então eu decidi criar uma aula sem Flexbox, e futuramente quando eu criar uma aula sobre o Flexbox, eu vou criar uma nova aula explicando sobre o link personalizado para Instagram, mas com layout mais avançado usando layout fluido, tá ok? Então hoje nós vamos aprender como criar esse link personalizado e será a versão 1.0. Então vamos dar uma olhadinha no que nós vamos construir. Então nós temos aqui uma página bem simples, que nada mais é que como se nós estivéssemos acessando em um site, mas eu me adaptei aqui para acessar através de um celular. Então nós temos aqui o nosso perfil, temos aqui o nome, podemos colocar o nome da empresa, o nome do Instagram, e em seguida nós temos os nossos links, a qual nós iremos redirecionar o nosso usuário. Aqui eu apenas coloquei 3 links, mas você pode colocar quantos links você quiser. Mas claro, eu não recomendo muitos links, porque pode deixar o usuário perdido. Não sei se você viu uma aula onde eu ensinei como conquistar o seu primeiro cliente como desenvolvedor web, e eu falei que é recomendável colocar apenas um CTA, ou seja, uma chamada para ação. Então nós não podemos fazer muita chamada para o usuário, que ele vai acabar clicando em nenhum. Sempre coloco os principais, a qual esteja já visível aqui para o usuário. Por exemplo, eu coloquei mais um aqui, ficou dentro desse quadro. Agora, a partir do momento que eu coloco mais links e fica já oculto aqui, então já fica muito cansativo para o usuário. Coloco sempre os links principais, a qual que você queira que realmente o seu usuário venha visitar esses determinados sites, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código que nós vamos construir. Basicamente aqui temos a nossa estrutura HTML, temos o nosso cabeçalho, temos aqui um link de fonte que nós vamos aprender como importar fontes. Temos aqui as nossas propriedades CSS. Aqui basicamente estou fazendo um reset de todas as propriedades básicas do navegador que já vem pré-instalado, vamos assim dizer. E temos as propriedades seguintes que serão aplicadas em todos os nossos elementos HTML. E aqui no final nós temos um pseudo-class que nós vamos aprender um pouquinho mais em detalhe como funciona. E aqui eu coloquei o nth last child, ou seja, ele vai selecionar o último elemento filho, e eu vou explicar também em detalhe. E em seguida nós temos a nossa estrutura HTML. Aqui basicamente temos a parte do perfil, que é a parte de cima onde vai ficar a foto e também o nome, e aqui eu coloquei o nome do meu negócio, que é IllustraCode. Em seguida nós temos os nossos links. Então agora vamos desconstruir o nosso código. Nós vimos já todo o nosso código que nós vamos construir, agora vamos desconstruir. Então basicamente nós temos aqui o nosso Instagram. Ao clicar no link, então será redirecionado para uma página onde nós vamos ter várias opções de links. Aqui basicamente nós temos todo o nosso content, onde vai ficar todo o nosso conteúdo, e elas receberão essas seguintes propriedades. E temos aqui o nosso profile, que é o nosso perfil, onde teremos a nossa foto e aqui o nosso texto, e podemos colocar o nome do usuário. E essa classe vai receber as seguintes propriedades CSS. E em seguida nós temos aqui a nossa imagem dentro do nosso profile, que vai estar anexada através de uma tag IMG padrão. E eu vou explicar um pouco mais detalhe como nós usamos essa tag, porque eu sei que muitos têm essa dificuldade. E em seguida nós temos aqui o nosso texto, que vai estar apenas dentro de um elemento div. E dentro desse elemento div nós vamos fazer um jeito que nós podemos aplicar diferentes propriedades para diferentes textos que estão dentro desse único elemento, tá ok? E em seguida nós temos os nossos botões, e todos eles receberão as mesmas propriedades, mas cada um com um link diferente. E logo abaixo no rodapé nós vamos ter aqui o nosso logo, onde você pode colocar o logo da sua empresa ou o logo aí do seu tipo de negócio, que também vai estar dentro de uma tag IMG. Então basicamente esta é a sua estrutura que nós vamos construir. Então vamos agora começar a construir o nosso código. Então nós temos aqui a nossa estrutura básica do HTML, temos aqui definido que nós estamos trabalhando com a versão 5 do HTML, que é o HTML5. Caso você não entenda essa estrutura básica do HTML, eu vou deixar na descrição ou aqui no card para você ver um vídeo onde eu explique em mais detalhe sobre a estrutura do HTML, tá ok? Aqui está o nosso título, que vai ficar lá no nosso navegador, na aba do navegador.
é que estamos definindo que o CAR7 vai ser o TF8, porque o nosso idioma usa caracteres especiais, então nós temos que especificar desta forma para que o navegador venha reconhecer que estamos trabalhando com caracteres especiais. E dentro do nosso body vai ficar todo o nosso conteúdo. Então vamos digitar aqui conteúdo. Vamos lá agora no nosso navegador para ver como que está se comportando o nosso site. Então vamos atualizar o nosso link. Então podemos ver que já apareceu o nosso texto, mas ele está bem pequeno, não está quase aparecendo aqui o nosso conteúdo. Por que está acontecendo desta forma? Porque o navegador está reconhecendo que nós estamos trabalhando em um desktop. Ainda ele não entendeu que nós definimos o nosso layout para usarmos em um dispositivo móvel. Então o que nós temos que aplicar aqui? Aplicar o viewport. Então vamos voltar aqui no nosso código, vamos voltar para o indexamp, que é onde temos o nosso código de amostra, e vamos voltar aqui no cabeçalho e vamos tirar o nosso meta viewport. Vamos excluir este link. Agora vamos lá no nosso navegador, vamos voltar aqui onde temos o nosso layout já construído, vamos atualizar. Então podemos ver, parece que ficou tudo bugado. Por mais que eu coloquei ali no nosso CSS totalmente adaptável, para ficar bem adaptável aqui o nosso layout, mas mesmo assim ele ficou de forma meio bugada e nós não queremos que o usuário entre em um site que fique desta maneira. Então vamos voltar aqui no nosso código e vamos voltar este link. Então vamos lá novamente no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que agora ficou totalmente adaptável aqui o nosso layout. Então o viewport é basicamente isso, ele vai se adaptar ao tipo de dispositivo que nós estejamos usando. Então vamos entender o uso do viewport, como que nós podemos usar ele aqui no nosso código. Então basicamente nós temos a nossa tag meta, que ele vai ter um ID e também um name viewport, que nada mais é que toda a área visível de um plano, ou seja, ele vai definir qual é essa parte visível que vai ser disponibilizado para o usuário. O ID não é tão obrigatório, mas o name você deve colocar aí o viewport, tá ok? E em seguida nós temos todo o nosso conteúdo. E dentro desse content nós vamos definir que o width ele será a largura do dispositivo. Ou seja, esse conteúdo que vai ficar dentro do nosso site, ele vai estar adaptável à largura do dispositivo que nós estejamos usando. Se nós estivermos em um navegador, ele vai reconhecer que a largura do nosso conteúdo ele será a largura desse navegador. Se estivermos usando em um dispositivo móvel, ele vai entender que a largura é de acordo com o dispositivo móvel. Então, por isso que nós colocamos que a largura é igual à largura do dispositivo. E em seguida, nós podemos colocar User Scalable, ou seja, o usuário tem a permissão ou não de fazer um zoom, ou seja, de pinçar ali o nosso celular. Então, no caso, eu coloquei User Scalable No, porque eu não quero que o usuário dê zoom. Caso você queira que o usuário venha aplicar o zoom no seu site, caso você esteja aplicando de uma forma que é necessário fazer isso, então você não precisa colocar esse valor. E em seguida eu coloquei Initial Scale 1.0, ou seja, eu quero que a escala padrão do nosso site seja de 1.0, ou seja, que nada mais é que eu estou definindo como 100%. Então essa vai ser a escala inicial e não vai ser permitido zoom, e a largura total será de acordo com a largura do dispositivo. Então é desta forma que nós usamos o viewport em nossas aplicações. Então vamos voltar aqui no nosso código e vamos aplicar o nosso viewport, que é meta. O ID será viewport, o name também será viewport, e em seguida nós temos o nosso content, será o width, que será igual device width. Agora user scalable, ou seja, nós vamos permitir ao usuário fazer o zoom, nós vamos colocar não. E agora initial scale, qual será a escala inicial? Então nós vamos colocar 1.0, que nada mais é que 100%. Então basicamente isso que nós fazemos no nosso viewport. Então desta maneira estará funcionando corretamente o nosso site. Ele vai estar se adaptando ao tipo de navegador ou tipo de dispositivo que nós estejamos usando. Então vamos voltar aqui no navegador, vamos atualizar essa parte, podemos ver que o nosso texto está bem pequenininho, vamos atualizar. Então podemos ver que agora ele se adaptou ao dispositivo que nós estamos usando, que no caso eu estou aplicando aqui o Moto G4, tá ok? Agora como que nós podemos inserir imagem com HTML? Antes de nós aplicarmos aqui o nosso código, vamos entender como que nós podemos inserir imagem, porque eu sei que muitos ainda têm dificuldade. Quando a pessoa vai inserir uma imagem, ele não sabe se coloca o source ou se coloca esse HF, então nós vamos entender como que nós podemos inserir imagem através do HTML5. Basicamente nós temos a nossa tag de abertura e ela vai ser fechamento, ela não vai ter uma tag de fechamento. Nós colocamos em MG e agora nós vamos colocar todos os atributos necessários para que venha a funcionar corretamente. E o primeiro atributo, que é o principal, que é o source, ou seja, nós podemos colocar qual será o link onde estará apontando para esta imagem. Então nós podemos colocar, por exemplo, ilustracode.com.br e em seguida o nosso diretório, que por exemplo eu coloquei dentro de um IMG, uma pasta IMG, e em seguida nós colocamos o nome desta imagem
com a sua extensão. Pode ser PNG, pode ser JPG, pode ser um GIF e demais aí tipos de extensões de imagem. E em seguida nós também colocamos o Alt, ou seja, é um texto alternativo. Ele não é obrigatório, mas ele é importante para a questão semântica, para que os mecanismos de busca venham indexar melhor aí as suas imagens. Ou seja, para que serve esse atributo? Se acaso a nossa imagem não funcionar, então ele vai mostrar esse texto no lugar da nossa imagem. Então ele vai ser uma descrição do que é esta imagem, que no caso eu coloquei logo branco horizontal, para que o usuário possa saber o que é esta imagem. E o outro atributo é o título, ou seja, nós vamos colocar qual é o título desta imagem. Aqui nós não podemos fazer igual o nosso Alt. O Alt nada mais é a descrição desta imagem e o título é o título desta imagem, que no caso aqui eu coloquei o logo IllustraCode. E o outro atributo que é pouco usado, um atributo chamado SourceSet, ele vai procurar alternativas de logo de acordo com o dispositivo que nós estamos usando. Então ele vai selecionar automaticamente diversas imagens. Se nós estivermos usando em um navegador, ele vai selecionar uma imagem. Se estivermos usando o dispositivo móvel, ele vai aplicar outra imagem que ele vai se adaptar àquele dispositivo. Ele é pouco usado, geralmente eu quase nem uso esse tipo de atributo, mas é um atributo interessante caso você queira aí fazer um teste nas suas aplicações. E outros atributos é o width e também o height, ou seja, é a largura e também a altura. Ele não é obrigatório aplicar diretamente na tag IMG, você pode aplicar isso através das propriedades CSS. Mas caso você queira aplicar diretamente na tag do IMG, você pode colocar desta forma, o width e o height, tá ok? Então vamos voltar aqui no nosso código e vamos começar a colocar a mão na massa. Então o primeiro é o class content, que é a div principal. Dentro desse content nós vamos ter a nossa div, deixa eu voltar para a linha de cima. Vamos ter outra tag, nós vamos chamar de profile, onde vai ser a parte da imagem e também do nosso texto. E dentro nós vamos ter o nosso IMG, vamos colocar o source, e vamos procurar por imagem, e aqui vamos ter a nossa imagem de perfil, que no caso eu coloquei a minha foto, e vamos colocar um texto alternativo, vamos colocar aqui imagem do perfil, vamos fechar essa tag, e em seguida eu vou colocar a nossa div, onde vai ficar o nosso texto, que no caso eu coloquei o meu nome, e em seguida eu coloquei o meu tipo de negócio, que é o IllustraCode. E eu vou explicar como que nós podemos aplicar propriedades somente para aqui o nome, e depois nós colocamos propriedades para o outro, mesmo que esteja dentro de uma mesma elemento HTML. E logo abaixo aqui do profile, nós vamos colocar todos os nossos links, nossos botões. Vamos colocar aqui div, class, eu vou colocar btn, apenas para reconhecer e depois aplicar as propriedades. E aqui dentro eu vou colocar o nosso link, porque nós estamos colocando o nosso botão através de um elemento, então nós temos que colocar um link aqui dentro. Nós podemos usar também a tag button, podemos usar também, mas vamos colocar aqui a fim de aprendizado. E vamos colocar o link, que vai ser redirecionado a esse usuário, e vamos fechar, e aqui vai estar o nosso texto que vai aparecer no nosso botão. Vamos colocar canal YouTube, e o que eu vou fazer, eu vou duplicar esses links para não ficar digitando toda hora. E aqui no segundo eu vou colocar site IllustraCode e no link de baixo, no botão de baixo, eu vou colocar notificações aulas. E aqui você simplesmente pode ir duplicando esses botões caso você queira adicionar mais. No primeiro eu vou colocar HTTPS, eu vou colocar aqui o meu youtube.com/c, eu consegui um link personalizado. Então esse é o meu canal do YouTube. Em seguida, site IllustraCode, HTTPS, aqui todos estão com certificado CSSL, illustracode.com.br e aqui as notificações para a aula, illustracode.com.br/aulas. Então aqui está todos os nossos links criados. Então vamos lá no nosso navegador, vamos ver o que está acontecendo, ver se realmente está funcionando. Então, vamos atualizar. Então está tudo dessa forma, a nossa imagem aqui está totalmente gigante, está o nosso texto aqui embaixo e temos os nossos links. E agora nós vamos aplicar todas as nossas propriedades para que venha ficar mais organizadinho todos os nossos elementos que nós acabamos de aplicar. Então o primeiro que eu vou fazer, eu vou colocar um CSS reset, ou seja, tirar todos os CSS padrão do nosso navegador. No caso vai ser o margem, eu vou colocar 0, o padding também será 0 e aqui o border também será 0. Então ele vai tirar essas propriedades padrão do nosso navegador. E em seguida eu vou determinar que o nosso HTML e o nosso body vai ter altura de 100%, para que assim quando nós definimos, por exemplo, o nosso content, ele vai ter altura de 100%, então ele vai estar de acordo com o nosso HTML e o nosso body, que nada mais é que a área visível aqui do nosso navegador. Então por isso que eu defini de 100%, para que todos os nossos elementos venham se adaptar a essa altura, tá ok?
Em seguida, nós vamos aplicar as propriedades para o nosso content, que basicamente eu vou colocar a altura de 100%. Qual será esse 100%? Vai ser o 100% do HTML e o 100% do body. E vamos colocar aqui o nosso padding. Eu vou colocar de apenas 10 pixels, que nada mais é que um espaçamento interno para desgrudar todo o nosso conteúdo das laterais. E quando nós colocamos o padding, eu já tenho uma aula explicando sobre o padding, nós colocamos também o box size, ou seja, para não expandir todo o nosso elemento para fora, mas sim definir uma largura dos conteúdos para dentro, tá ok? Então, box size, eu vou colocar um border box. Se você não entendeu o que eu falei agora, então é necessário que você veja a aula onde eu explico sobre o padding e o box size, que também eu vou deixar na descrição do vídeo ou no YouTube aqui no card, tá ok? Em seguida, eu vou aplicar o nosso background color, que eu vou colocar essa cor padrão, a 3F, que é esse azulzinho. Agora está criada aqui as nossas propriedades para o content, que é para toda a parte do fundo mesmo, toda a parte principal aqui do nosso layout. Em seguida, eu vou aplicar as propriedades também para o nosso botão. O nosso botão vai estar com a classe btn, então vamos colocar aqui as propriedades que vai ser aplicadas nele. Então vai ser a altura, vou colocar de 50 pixels, vou colocar a largura de 100%, ou seja, vai ser a largura total do nosso dispositivo, do nosso layout. Eu vou colocar o background color, vou colocar essa cor padrão aqui do Illustrator Code, mas você pode colocar a cor que você quiser. Eu vou colocar um border radius, ou seja, vou deixar arredondado o nosso canto e eu vou colocar de 25 pixels, ou seja, a nossa altura tem de 50 pixels, eu vou colocar 25 pixels, ou seja, vai ser a metade da nossa altura. O que vai acontecer? Os nossos cantos ficarão totalmente arredondados. Em seguida eu vou centralizar o nosso texto, text align, vou colocar center. Eu vou colocar também uma margem entre os nossos botões, eu vou colocar de 20 pixels, altura, e nós podemos colocar desta forma. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu coloco apenas dois valores aqui dentro de margem, então o primeiro valor será aplicado na parte de cima e na parte de baixo, e o segundo valor será aplicado na direita e também na esquerda. Se eu apenas deixar um valor, ele será aplicado em todos os lados. Podemos ver que nossa ideia aqui já mostra o que está acontecendo aqui, então em todos os lados receberão 20 pixels. E se nós colocamos desta forma, então podemos ver que o nosso topo e o nosso bottom serão de 20 pixels, e aqui o nosso lado direito e nosso esquerdo receberão 0 pixel. E agora eu vou aplicar propriedades para o nosso link. Mas antes de aplicarmos essas propriedades, vamos voltar lá no nosso navegador, vamos ver o que está acontecendo. Vamos atualizar. Então podemos ver que ficou desta forma. Claro que a nossa imagem ainda está gigante, mas nós vamos ainda aplicar as propriedades para a nossa imagem. Então aqui temos o nosso botão, que já está com os cantos totalmente arredondados. Temos aqui o nosso link. Então agora nós vamos aplicar propriedades para os nossos links. Então vamos voltar aqui no nosso código, vamos começar a digitar aqui as propriedades do nosso link. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar text decoration. O que significa isso? Eu vou colocar none, que nada mais é aquela linha que fica debaixo do link. E nós não queremos que fique aquela linha. Eu vou explicar em mais detalhe sobre o text decoration, mas vamos aplicar as outras propriedades. Eu vou colocar fonte family, vou colocar aqui só uma fonte padrão, Arial, e eu vou colocar a cor. Vou colocar esse azulzinho, vamos colocar desta forma, usando a 3F, que é um azulzinho escuro, que é o padrão do Illustrator Code também. E eu vou colocar o font 8, e eu vou colocar de 600. Podemos ver que nós aplicamos várias propriedades aqui em CSS, eu já fui direto aplicando essas propriedades, então eu já suponho que você já entende sobre as propriedades CSS. Caso você está tendo dificuldade, por que eu apliquei desta forma, border radius, text align, margem, então significa que você não entende nem o básico do CSS. Então eu recomendo você ir na série de CSS que eu tenho aqui no canal do YouTube, onde eu explico em detalhes, não de forma aprofundada, eu ensino as propriedades principais do CSS para você já começar a ir aplicar nos seus sites, tá ok? Então eu suponho que você já entenda o básico aqui do CSS. Então vamos voltar aqui no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que aqui está o nosso botãozinho, tiramos a linha de baixo que estava aqui e deixamos aqui o nosso texto centralizado. Depois nós vamos centralizar também aqui na vertical e depois nós vamos aplicar as propriedades também para a nossa foto. E eu falei sobre o text decoration, então nós vamos ver um pouquinho mais detalhe. Então temos aqui o nosso text decoration, que é a propriedade principal, é o text decoration. E aqui, por padrão, geralmente usamos para aplicar o underline, ou seja, é aquela linha que fica abaixo do nosso texto. E nós temos vários valores que nós podemos aplicar. O primeiro deles é o inherit, ou seja, ele vai dar as propriedades do elemento pi. Se o elemento pi está com text decoration none, então as propriedades filhos também receberão text decoration none. Então isso aqui você pode aplicar caso você queira que o elemento filho venha herdar as propriedades do elemento pi. E temos o line through,
nada mais é que nós estamos riscando todo o nosso texto, que é o mesmo que no HTML nós podemos aplicar o strike, que ele vai riscar, ou o S, ou também o del, que ele vai riscar todo o nosso texto. Temos também o none, que basicamente ele vai tirar essas linhas. E tem o overline, que aqui é ao contrário do underline. O underline ele vai ficar abaixo e o overline vai ficar acima do nosso texto. E temos aqui o underline, que é o padrão que nós aplicamos a linha abaixo do nosso texto. E claro que nós podemos estilizar, mudar a cor, por exemplo, colocar aqui um vermelho, e nós também podemos mudar o tipo dessa linha, que no caso aqui eu coloquei dashed, que ele vai ficar totalmente seccionada essas linhas. E nós temos alguns padrões que nós podemos usar, o dashed, o dotted, que é um pouco mais arredondado, o double, nano e solid, tá ok? Então essas são as propriedades e valores do nosso text decoration. Visto tudo isso, agora nós vamos aplicar as propriedades para a nossa imagem. Então vamos aplicar aqui no profile img, porque podemos ter aqui a nossa imagem, que é a imagem do perfil, e temos a nossa outra imagem, que aqui eu acabei esquecendo de colocar, que é o img source, aqui img, aqui é o nosso logo. Então nós temos dois lugares onde vai ter a nossa tag img. Então se eu colocar desta forma, deixa eu apagar profile, se aplicarmos dessa maneira, então ele será aplicado a novas propriedades tanto para essa tag quanto também para a tag de logo. Então quando eu quero especificar, então eu seleciono primeiro o elemento pi, que no caso vai ser profile, e em seguida ele será aplicado aqui na nossa tag img. Então esse aqui vai ser ignorado. Então vamos aplicar as novas propriedades. Eu vou definir que a largura dele será de 100 pixels. O border radius eu vou colocar de 50%, ou seja, ele vai deixar a nossa imagem arredondada, ele vai cortar todas as beiradas dela e vai ficar totalmente arredondado. E eu vou colocar aqui o nosso border, eu vou colocar de 5 pixels, vou colocar do tipo solid e vai receber essas cores, 4E. E em seguida eu vou colocar um box sizing, vou colocar border box, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? Nós limitamos o nosso elemento para 100 pixels, mas quando eu coloquei 5 pixels, ele vai dividir. 2,5 pixels ele vai sair para fora, 2,5 pixels vai ficar para dentro. Mas quando nós colocamos box sizing, então ele será limitado de acordo com a largura total do nosso elemento. Se ele tem 100 pixels, então esses 5 pixels de borda, ele vai entrar para dentro. E agora eu vou definir uma nova propriedade, float. Eu vou colocar float left. Mas o que significa essa propriedade? Eu sei que alguns já têm ouvido falar, mas muitos nem fazem ideia para que serve esta propriedade. Mas antes de explicar, vamos aplicar aqui a propriedade também no nosso profile. Vamos colocar altura de 200 pixels. Eu vou colocar um padding top, eu vou deixar de 50 pixels. E também o box sizing, eu vou colocar o border box, para limitar a altura total do nosso elemento. Então vamos visualizar como está ficando aqui o nosso código lá no nosso navegador. Vamos atualizar. Então podemos ver aqui que a nossa imagem ela ficou bem menor. Depois nós vamos aplicar as propriedades também para o texto. Então podemos ver que aqui ficou mais organizadinho. Depois nós vamos organizar tudo isso também. Então float CSS, como que nós podemos usar esta propriedade? Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos a nossa div, que vai ter uma div quadrado vermelho e outro azul. Basicamente, quando nós digitarmos o código desta forma, o nosso HTML ele vai ficar desta maneira, um abaixo do outro. Mas o que nós podemos fazer é aplicar um float nesses elementos, que no caso aqui eu estou aplicando tanto no vermelho quanto também no azul. Então ele vai ficar flutuando na nossa tela. Ele é quase semelhante que o nosso position absolute, mas ele vai ter a diferença porque o absolute ele vai ficar totalmente absoluto. Ele não vai ser limitado por nenhum tipo de elemento, a não ser que eu coloque um position relative no elemento pi, mas nesse caso ele vai ficar totalmente flutuando os nossos elementos. Aqui nesse caso eu coloquei float left, então todos os nossos elementos eles se alinharão para o lado esquerdo. Mas nós podemos também colocar float right, então o que vai acontecer com os nossos elementos? Todos eles irão para o lado direito. E nesse caso ele inverteu a posição, então todos os nossos elementos ele ficou totalmente flutuando aqui na nossa tela. Então é basicamente isso que nós fazemos. Por exemplo, quando alguns gostam de criar o menu de um site usando lista não ordenada, que basicamente vai ficar um abaixo do outro, e depois em seguida nós aplicamos o float left em todas as nossas tags LI, então o nosso menu vai ficar totalmente organizado ali, um ao lado do outro. É bastante comum usar, muitos sites usam dessa forma,
Claro que tem umas outras formas melhores para usar um menu mais organizadinho, mas em muitos sites que você, por exemplo, for fazer uma manutenção, você vai encontrar que os menus estão organizados através de listas não ordenadas e a propriedade desses LI, que são os menus de fato, estão aplicando as propriedades float, tá ok? Então é desta forma que nós usamos a propriedade float, usando left quanto também right. Então vamos aqui no nosso código, vamos continuar aplicando mais propriedades. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar as propriedades aqui para o nosso texto. Então nós vamos colocar profile, e aqui estão dentro de uma div, então por isso que eu coloquei o profile, para não aplicar nas outras div. Profile div, e eu vou colocar o padding left, eu vou colocar de 120 pixels, porque basicamente podemos ver lá no nosso navegador o que está acontecendo. Aqui o nosso texto ainda não está visível, mas vamos voltar aqui no nosso código e vamos colocar um color white. Agora vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então aqui está o nosso texto, vamos selecionar ele. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aplicando uma margem, um padding aqui para ficar separado da nossa imagem. Claro que se nós estivéssemos aplicando através de um flexbox, eu não faria dessa maneira, aplicando padding, estaria aplicando propriedades flexbox mesmo, mas dessa forma eu estou fazendo ele ficar distante aqui da lateral esquerda. Então por isso que eu coloquei um padding de 120. Eu vou colocar aqui também um padding top eu vou colocar de 26 pixels. Eu vou definir um font size, que é o tamanho da nossa fonte, eu vou colocar de 30 pixels. Então vamos lá ver no nosso navegador, vamos atualizar. Então todo o nosso texto ficou aqui com 30 pixels de tamanho, mas nós não queremos isso, nós queremos que o nosso Illustrator Code, somente a parte de baixo, ele fica com a fonte bem menor. Então o que nós temos que fazer? Vamos aqui no nosso código e vamos definir que apenas o Illustrator Code tem que ser de forma diferente. Então o que nós fazemos? Colocamos span, vamos fechar a nossa tag, span. E agora nós podemos aplicar propriedades somente para a tag span. Em muitos casos você pode usar class, pode aplicar através de uma class. Mas aqui eu vou aplicar diretamente no span, porque só tem ele aqui no nosso corpo HTML. Então vamos colocar span e eu vou colocar o font size de apenas 15 pixels. Então desta forma, se nós formos lá no nosso navegador, atualizar, então o nosso nome aqui ele ficou grandão e apenas o Illustrator Code ficou menor. O que eu vou fazer também, aqui podemos ver que lá no nosso navegador, nosso texto ficou um longe do outro. Eu vou colocar um lineate e eu vou colocar de 20 pixels, para o texto ficar um pouquinho mais perto. Então aqui estamos definindo o distanciamento entre linhas. E agora o que nós vamos fazer é mudar a nossa fonte. Aqui está uma fonte padrão do nosso navegador, mas eu não quero usar a fonte deles, então eu quero usar uma fonte mais personalizada. O que nós vamos fazer agora? Eu vou entrar aqui no site do Google Fontes, e aqui temos as nossas fontes disponíveis, milhares de fontes que o Google disponibiliza. E a primeira fonte que eu quero aplicar é o Baloo Bahai. Eu vou clicar nesta fonte, que é o que eu quero aplicar aqui no nosso site. E aqui nós temos várias opções de weight onde nós podemos aplicar no nosso site. E eu vou selecionar o Extra Bold 800. Apenas clicamos em Select this Style. Então aqui temos as nossas opções para importarmos essas fontes. Nós podemos importar através do CSS, podemos aplicar através de um link ou simplesmente fazer o download dessa fonte e subir no nosso diretório. Mas eu vou aplicar através do link e talvez muitos estejam perguntando por que eu vou aplicar através do HTML. Eu tenho também um vídeo explicando em detalhes por que eu vou usar dessa forma através do link, tá ok? Então o que nós fazemos? Vamos selecionar aqui o nosso link, onde vai fazer a captação desta fonte. Vamos lá no nosso código e aqui no cabeçalho, vamos aqui no nosso head e vamos colocar aquele link que nós copiamos do Google. Então aqui temos o link de pré-conexão e aqui o nosso link onde está fazendo download desta fonte. Agora vamos voltar lá no nosso navegador e temos aqui como que nós vamos aplicar através do CSS. Então aqui está importando nossa fonte e aqui nós vamos aplicar a nossa propriedade CSS. Então vou descer aqui embaixo, aqui em Profile Div, que é onde está a nossa fonte, o nosso texto, e vamos colar aqui a nossa propriedade fonte family. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar e vamos ver se realmente foi aplicado. Olha só que interessante, já foi aplicado de forma bem simples e forma bem prática. Todo o nosso texto recebeu aquela nova fonte. Mas agora eu quero que o Illustrator Code ele tenha uma fonte diferente. Então nós vamos de novo aqui no Google Fontes e vamos pesquisar por outra fonte, que no meu caso eu vou colocar no Nito. Vou colocar selecionar no Nito, mas podemos ver que ainda está selecionado aqui o nosso Extra Bold, Baloo Extra Bold. Então eu vou pegar aqui o no Nito e vou selecionar aqui o weight 600, vamos procurar o semi-bold 600, vamos selecionar esta fonte. Então podemos ver que agora as duas fontes estão selecionadas. Então aqui temos o nosso link com as duas fontes junto. Então o que nós vamos fazer? Vamos copiar esse link completo. Vamos lá no a nossa IDE
Agora eu vou substituir todo esse link aqui, porque o link que agora copiamos já tem as duas fontes junto. Então, podemos ver que aqui está o Baloo e aqui está o nosso Nunito. E o que eu vou fazer agora? Eu preciso copiar o link que aplica somente ao Nunito, que está aqui embaixo. Então podemos ver que está aqui. Vamos copiar essa parte, porque o Font Family Baloo nós já aplicamos aqui no nosso site. Então eu vou aplicar apenas agora o Nunito. Então vamos voltar aqui no nosso código, vamos procurar pelo span e vamos aplicar aqui a nossa fonte. Então vamos atualizar, vamos voltar lá no nosso navegador, atualizar. Então podemos ver que aqui foi aplicada uma fonte diferente do que foi aplicado aqui no nome, tá ok? Então é desta forma que nós importamos as nossas fontes e aplicamos aqui no nosso site. Podemos ver ainda que aqui no nosso botão, ainda o texto está descentralizado na vertical. Para arrumar isso é bem simples, nós vamos aqui no nosso botão e vamos aplicar o Lineate, vamos colocar 50 pixels. Eu fui testando até que cheguei nesse valor ideal. Vamos atualizar, então podemos ver que nosso texto ficou centralizado. E claro, como eu já havia falado, se estivéssemos aplicando propriedades Flexbox, nós faríamos isso de forma diferente. Então eu apliquei aqui um Lineate, então ele vai ser centralizado aqui na vertical. Então agora o que nos resta é aplicar a nossa imagem que vai ficar aqui na parte de baixo. Então vamos voltar no nosso código, temos aqui o nosso elemento de imagem. Opa, eu coloquei aqui no lugar errado, tem que estar dentro do nosso content. Então vamos colocar aqui a nossa imagem. Então podemos ver que ele é o último elemento filho aqui dentro do nosso elemento content. Então aqui é o primeiro elemento filho, depois temos o segundo, terceiro, quarto e aqui o quinto elemento filho. Ele é o último elemento filho e nós vamos aplicar através do pseudo class nthchild. Como que nós fazemos isso? Vamos aplicar o content e vamos colocar o img, que é essa tag, mas nós temos a tag img aqui e temos aqui. E o que eu quero que seja selecionado é o nth_last_child. E nós vamos aplicar um 1. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Eu quero que ele selecione o primeiro elemento, mas de baixo para cima. Então ele vai verificar através dos últimos elementos e vai aplicar o primeiro de baixo para cima. Se nós não colocarmos aqui o last, então ele vai começar de cima para baixo, tá ok? E eu vou explicar em mais detalhes sobre isso, mas vamos colocar aqui as nossas propriedades. O width, eu vou colocar de 150 pixels. Eu vou colocar o position, eu vou colocar absolute. Se você não entende sobre isso, também tem aqui no canal um vídeo explicando em detalhes sobre o position absolute e também do relative. Eu vou colocar opacity, eu vou colocar de 0.4, que é de 40%, e vai ficar um pouquinho apagado o nosso logo, ele vai ficar um pouquinho transparente. E em seguida, qual vai ser a distância da parte de baixo? Eu vou colocar de 20 pixels, para que ele fique um pouquinho distanciado da margem de baixo. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que apareceu aqui logo abaixo o nosso logo. Então o nosso layout ele já está praticamente construído, mas nós vamos entender como funciona, como a estrutura do nthchild, tá ok? Então como funciona o nthchild? Vamos ver aqui um exemplo. Temos os seguintes elementos, de 1 até 6, vai ter 6 elementos filho, e nós aplicamos desta forma. Filho, pseudoclass nthchild. Child significa filho, e aqui eu renomeei todas as nossas classes como filho, para que você possa entender melhor. E aqui a propriedade red, de color red. E dentro do parênteses nós temos que colocar algum valor. Aqui o mais simples é colocar um valor já direto. Nesse caso eu coloquei o número 3, então ele vai seletar o terceiro elemento filho. Aqui neste caso não é sobre posição, ele não vai começar com a posição 0, mas sim qual é o elemento que está dentro desse elemento pai, que no caso ele vai ser o terceiro elemento e vai aplicar a cor vermelha. Outra forma também é colocar um texto. Nesse caso eu coloquei odd, ou seja, ele vai selecionar todos os números ímpares. Então desta forma será ímpares. Mas nesse caso ele não está selecionando o número que está dentro desse elemento, mas sim de acordo com a organização desses elementos filho. Então ele vai selecionar os elementos filho. E temos a outra forma, é aplicar o even. Nesse caso ele será seletado todos os elementos pares. E podemos também aplicar desta forma, aplicando 2n, que também será seletado todos os elementos pares. Nesse caso, o que nós estamos fazendo é desta forma. O n será substituído por 0, depois por 1, depois por 2, depois por 3. Então, será seletado o elemento de acordo com o resultado, que nesse caso é o 0. Como nenhum elemento começa com 0, mas ele vai começar a partir do 2. Então, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Vamos ver aqui outro exemplo. 3n mais 1. Então, neste caso, será 3 vezes 0, depois mais 1, que será igual a 1. Depois 3 vezes 1 mais 1, que será igual a 4. Então, nesse caso, ele será seletado de 3 em 3. Então, é desta forma que nós trabalhamos com nthchild. E você pode brincar à vontade aí para você fazer os seus testes, tá ok? Então é basicamente isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado desta aula, a versão 1.0.
e nós vamos sim criar uma aula 2.0, onde nós vamos trabalhar com layout fluid, é um layout bem mais avançado, e eu acredito que é bem mais simples de trabalharmos, mas caso você não entenda as propriedades Flexbox, você pode estar trabalhando desta forma, tá ok? Caso você tenha dúvida, sugestão, você pode deixar nos comentários, e se você tem uma sugestão de aula, eu também posso criar uma aula específica aí para sanar a sua dúvida, tá ok? Então por hoje é só, fui e até a próxima!